Boa tarde. Patrícia Lima, sou diretora executiva do Instituto Trabalho Decente, sou a mediadora dessa webinar. Quero começar agradecendo o convite de estar aqui participando desse momento, desse debate tão importante. O segundo webinar sobre enfrentamento ao tráfico de pessoas da Paraíba integra a Semana de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Paraíba e é uma ação da campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas, realizado pelo Núcleo e Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico e Desaparecimento de Pessoas e pela Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo da Paraíba, ambas vinculadas à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano. Hoje nós teremos, nessa webinar, duas palestras. Teremos a dinâmica de fazer uma fase inicial, onde teremos a apresentação dos nossos palestrantes, e depois nós teremos um momento para os debates. Então, as pessoas podem colocar no bate-papo as suas questões relacionadas às falas dos nossos palestrantes, à temática da nossa live, e ao final das duas falas, teremos um momento para que sejam feitos os debates e a gente tenha essa troca tão importante. Eu quero destacar aqui a importância de trazermos essas reflexões e uma organização que é formada, um momento desse, de uma iniciativa que é formada por um conjunto de organizações, tanto do sistema de justiça, quanto do governo e da sociedade civil, atuando em relação a essa temática. Mas o principal desse nosso momento é ouvir os nossos palestrantes. Então, sem mais, eu já vou apresentar o primeiro palestrante. Hoje nós teremos uma apresentação com a temática Desigualdade Social e Exploração Econômica, o capitalismo e a opressão racial no tráfico de pessoas para fins de trabalho em condições análogas à escravidão, e ouviremos os dois pontos de vista. E começaremos agora com a fala do Leonardo Sakamoto, jornalista, cientista político, professor da PUC São Paulo, diretor da ONG Repórter Brasil e colunista do UOL. Sakamoto, boa tarde, é com você. Bem, boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer bastante o convite para estar batendo um papo com vocês aqui nessa tarde de quarta-feira, tarde fria aqui no Sudeste, tarde quente sempre no Nordeste. Inveja de vocês, né? A gente está passando frio. E eu fico bem feliz de falar nesse tema, porque é o tema principal relacionado ao trabalho escravo contemporâneo. Não só a questão da desigualdade econômica, mas a questão da desigualdade racial. No 13 de maio deste ano, 13 de maio agora de 2021, houve, né, naquela semana do 13 de maio, houve 5 fiscalizações, né, do poder público, da Auditoria Fiscal do Trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho, polícia, que resultaram no resgate de 140 trabalhadores, né, que estavam na produção de café, de soja, de cana, no desmatamento da Amazônia e no serviço doméstico. Em apenas uma das operações, foram 71 trabalhadores libertados, dos quais 65 estavam trabalhando com Covid-19. Estavam trabalhando, não estavam esperando, estavam trabalhando com Covid-19, né? Ou seja, naquela semana de 133 anos da assinatura da Lei Áurea, o passado e o presente se encontravam, mostrando que, na verdade, o passado nunca deixou de existir, o presente é apenas mais um capítulo de uma história mal resolvida. Uma análise dos dados de fiscalização do governo federal entre maio de 95, quando é criado o Sistema Brasileiro de Combate ao Trabalho Escravo, através da introdução dos grupos de fiscalização móvel, até hoje aponta que há muitos mais negros entre os mais de 56 mil trabalhadores oficialmente resgatados da escravidão contemporânea do que a proporção de trabalhadores negros e negras na proporção da sociedade. Eles são maioria na sociedade, mas a proporção entre os libertados da escravidão é muito maior, dependendo
da metodologia de contagem, né? Dada o quê? A vulnerabilidade histórica desses trabalhadores desse grupo. Os descendentes daqueles trabalhadores escravizados no final do século XIX, eles continuam a apresentar indicadores sociais e econômicos abaixo, muito abaixo dos trabalhadores brancos, né? Recebem, por exemplo, menos pela mesma função, de acordo com dados das Nações Unidas e do IBGE, apesar das negativas, por exemplo, do próprio presidente da República, que diz que isso não acontece, que isso é apenas uma questão de pessoas que se esforçaram ou não se esforçaram. O fato é que a pobreza continua empurrando pessoas para o trabalho escravo, mesmo na pandemia. Né? Então, esses trabalhadores e trabalhadoras negras continuam sendo empurrados numa proporção maior do que o restante da sociedade, mesmo na pandemia. Entidades da sociedade civil, né, que atuam no combate ao trabalho escravo contemporâneo, como a Comissão Pastoral da Terra, eles têm reclamado sistematicamente do valor, por exemplo, que vem sendo pago como auxílio emergencial. O auxílio emergencial, nessa nova fase que foi retomada no início de abril, depois de uma pausa de mais de 3 meses por parte do governo federal, que achou que a pandemia tinha acabado, queria decretar que a pandemia tinha acabado e suspendeu o auxílio emergencial, está sendo pago com valores muito baixos, 150, 250 e 375 reais, dependendo da formação familiar, né? O que não garante sobrevivência. Por exemplo, 150 reais, de acordo com o DIEESE, né? De acordo com o levantamento mensal do DIEESE, que é do valor de cestas básicas, 150 reais compra menos de um quarto da cesta básica em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Florianópolis. Na verdade, não compra uma cesta básica em nenhum lugar do Brasil, nem metade da cesta básica em nenhum lugar do Brasil, ou seja, é um valor muito, muito baixo e que não garante a sobrevivência, que continua fazendo com que trabalhadores e trabalhadoras pobres, em sua maioria negros, sejam empurrados para o trabalho, mesmo durante a pandemia. Né, o próprio Xavier Plassat, o Frei Xavier Plassat, que é da Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra para o combate ao trabalho escravo, tem uma declaração, ele fala assim, ó, aspas, né, muitos trabalhadores gostariam de ficar em casa para se proteger da pandemia, mas não tem como, eles têm que sair para buscar qualquer serviço, e com esse auxílio mixaria que foi oferecido, não tem como sustentar a família, não tem como sustentar, garantir a sobrevivência da família. O Brasil, ele nunca conseguiu inserir socialmente a população negra. Na verdade, o Brasil não quis inserir a população negra. As conquistas obtidas foram exatamente por conta da pressão da população negra, da luta da população negra em todo esse processo, porque o Brasil, como institucionalmente, como governo, nunca foi uma prioridade total da administração pública brasileira. Os descendentes daqueles trabalhadores, como eu falei, eles continuam sendo tratados, e aí eu falo sem o meu lugar de fala, porque eu não sou negro, não sou branco, mas eu também não sou trabalhador negro, mas como observador da realidade, a gente vê que eles continuam sendo tratados como cidadãos de segunda classe, de terceira classe, sofrendo todo tipo de discriminação por terem nascido com a cor errada do ponto de vista, é claro, de uma elite dominante que nunca se preocupou por isso, uma ultra minoria rica e branca que controla riquezas, que controla oportunidades no senso amplo do professor Amartya Sen, né, que trata do desenvolvimento como liberdade, ou seja, a falta de oportunidades para que as pessoas possam desenvolver todas as suas potencialidades. Controla, essa minoria rica também controla o senso de justiça, a produção de leis, a construção simbólica da realidade, né? Ela apresenta o 13 de maio, essa elite rica e branca, como representação da liberdade, quando, em verdade, a data nos remete a uma abolição imperfeita e tardia, adiada ao longo da segunda metade do século XIX pelo poder econômico. Enquanto isso, dia 20 de novembro, escolhido para celebrar a consciência negra e o protagonismo de homens e mulheres negros, é duramente criticado por muitos daqueles que dizem não haver racismo no Brasil. Há muitos mais, como eu falei agora há pouco, muito mais negros e negras trabalhadores libertados da escravidão que sua proporção na sociedade. Pois se por um lado o trabalhador escravizado contemporâneo ele é o pobre, a porta de entrada é a pobreza, não é necessariamente a cor de pele, por outro lado isso é apenas superficial, porque por outro lado a pobreza tem cor no Brasil e ela é principalmente negra. Então, de certa forma, a escravidão continua sendo majoritariamente negra, porque a pobreza é negra, por conta de uma abolição imperfeita e a falta de efetividade do artigo 5º da Constituição e de tantos outros que garantem igualdade.
Essa vulnerabilidade, ela só tende a crescer, falando um pouco de conjuntura. Ainda mais a aprovação lá atrás, 2016, pelo governo Michel Temer, da proposta de emenda constitucional do teto dos gastos, que limitou por 2 décadas investimentos públicos em áreas como educação e saúde em nome da tranquilidade do mercado. E lá atrás também, de uma reforma trabalhista que reduziu a proteção à saúde e segurança do trabalhador, né, que vem, na verdade, brotando novas mini-reformas trabalhistas, como é o caso da medida provisória 1045, que está em trâmite e em discussão pela Câmara dos Deputados, que traz novamente mais redução na proteção à saúde e segurança do trabalhador. Como pano de fundo de tudo isso, temos um desemprego que já estava alto, né? Em 2018, no primeiro trimestre, tínhamos 13%, agora temos quase 15%, 14,7%, 14,8%, com 14,8 milhões de desempregados, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo do IBGE, né? Que é por conta da pandemia, mas não só por conta da pandemia. Aí é que eu faço um parênteses: o desemprego causado pela pandemia, ela não pode ser acreditada exatamente à pandemia, porque tivemos um governo que estendeu desnecessariamente a duração da pandemia. A pandemia poderia ter sido menor, poderia ter acontecido em reais ondas, com o retorno das pessoas ao trabalho, com o retorno das crianças e adolescentes às escolas. A única diferença é que tivemos um governo negacionista e que sabotou o combate à pandemia, fazendo com que ela durasse mais do que ela deveria durar, e fazendo com que mais pessoas morressem e fazendo com que mais empregos fossem perdidos. Então, quando o presidente da República fala que ela está querendo reabrir tudo para garantir empregos e garantir o funcionamento da sociedade, na verdade, ele está apenas sabotando esse processo, né? Ou seja, ao invés da gente criar condições, né, socioeconômicas e oportunidades a fim de reduzir os riscos de alguém ser escravizado, no combo geral, a gente continua gerando mecanismos para tornar a vida dos humildes um inferno. E, nesse sentido, também a vida de pobres e negros, que fazem parte do mesmo balaio, que é da onde ocorre a exploração, de onde ocorre o tráfico para a exploração econômica, de onde ocorre a exploração do trabalho escravo contemporâneo. O Brasil, ele foi um dos primeiros países do mundo a reconhecer, diante das Nações Unidas, a persistência de formas contemporâneas de escravidão. Foi o primeiro a criar uma política nacional efetiva de libertação de trabalhadores em 95. Foi o primeiro a lançar um plano integrado de combate ao crime em 2003, que é o Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a primeira versão, e a publicar periodicamente um cadastro com infratores a partir do mesmo ano. Criou o primeiro pacto empresarial multissetorial contra a escravidão em 2005 e implementou ações pioneiras de repressão e prevenção que se tornaram referência em todo o mundo, resultado mais de 56 mil trabalhadores libertados. Contudo, ao mesmo tempo, ele tornou-se nos últimos anos, ele se tornou o primeiro país a ser condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em um caso de trabalho escravo por omissão, no caso, o caso da Fazenda Brasil Verde. O governo foi o primeiro que se tem notícia a recorrer à justiça para deixar de cumprir uma medida considerada exemplar pelas Nações Unidas no combate à escravidão, que era a publicação da lista suja, né, por parte do governo Michel Temer em 2017. Provocou espanto quando o setor de fiscalização do trabalho escravo alertou que havia acabado o pouco dinheiro que o governo reservava para o combate a esse crime, dificultando fiscalizações. De tempos em tempos, sim, fiscalizações não são realizadas por falta de gasolina ou por dificuldade na compra de passagens. E chegou até o ponto, de 2017, o próprio Ministério do Trabalho ter publicado uma portaria dificultando o resgate de trabalhadores, né? É claro que se não fosse a sociedade civil, o Ministério Público, parlamentares, organismos ONGs nacionais e internacionais, o Supremo Tribunal Federal, essa medida não teria sido bloqueada e revista, né? E mesmo empresários que ficaram com medo de que isso dificultaria o Brasil a continuar vendendo produtos no exterior, uma vez que aquele selo de qualidade que é dado pelo combate ao trabalho escravo, que muitas vezes é o nosso diferencial diante do mundo, estava sendo atacado, né? Agora, para além da luta contra o nosso racismo estrutural e da batalha para mantermos de pé o sistema de combate ao trabalho escravo contemporâneo, este momento ele abre desafios novos, né?
a gente precisa proteger o ensino de história nas escolas contra a sanha estúpida de pessoas e movimentos que desejam que você saiba a data em que foi assinada a Lei Áurea, mas não seja instigada a refletir por que o 13 de maio de 1888 não garantiu autonomia econômica e política aos negros e negras deste país. Se as novas gerações de não negros não compreenderem isso, continuarão sendo um entrave na luta por equidade e dignidade. Provavelmente continuarão agindo como nós, que não raros somos atores de perpetuação da desigualdade por nossa ignorância ou por nossa má-fé. Não importa, o resultado é o mesmo e a responsabilidade é nossa. E por conta disso, nós devemos nos ensinar, nós devemos atuar nesse sentido, ao invés de criticar a luta daqueles que tentam colocar isso na ordem do dia, na pauta do dia. E ao invés de celebrar datas como o 13 de maio de uma forma acéfala, né, a gente tem que se lembrar, e quando eu digo a gente, principalmente os não negros, que a história do sofrimento humano, que moldou a forma como nos relacionamos com o mundo e com outras pessoas, deve ser conhecida e contada aos quatro ventos, até entrar fundo na alma de nossas crianças e adolescentes, a fim de que nunca se esqueçam de que a liberdade plena ainda é sonho distante para muita gente. É claro que quando a gente vai tratar da desigualdade racial, étnica, regional, social e econômica do trabalho escravo, a gente existe uma centralidade na questão dos afrodescendentes, mas também a gente não pode esquecer das populações tradicionais indígenas. Os indígenas são um dos grupos que também contam com um número maior de libertados do trabalho escravo do que a sua proporção na sociedade brasileira. Trabalhadores indígenas foram sistematicamente libertados, às centenas, em fazendas de cana-de-açúcar, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, né, guaranis, kaiowás e outras etnias terenas que, na verdade, tinham problemas que haviam sido alocados em pequenas reservas, né, onde não eram capazes de produzir sustento para si mesmos e tiveram que procurar emprego em outros lugares e acabaram caindo na teia do trabalho escravo. Tudo isso, como vocês podem perceber, tem o mesmo DNA. Tem um DNA de vulnerabilidade, tem um DNA de negação de direitos históricos, fazendo com que essas pessoas sejam obrigatoriamente destinadas para ser mão de obra barata. A parte dessa mão de obra barata acaba caindo na pior das redes, a pior das teias, que é o trabalho escravo contemporâneo. Para finalizar, que falta um minuto no meu tempo, pelo que eu estou vendo aqui, para finalizar, eu gosto sempre de dizer que trabalho escravo contemporâneo ele não é uma doença, ele é um sintoma. Eu peguei malária 2 vezes cobrindo guerras em Timor-Leste, na Ásia e na Angola, né? E quando eu peguei essas malárias, do tipo falcíparo, eu tomava muito antitérmico, né, por causa da febre, por causa das dores. Só que o antitérmico, é claro, ele diminuía a temperatura e diminuía as dores que eu sentia. Mas ele não resolvia o meu problema. O meu problema tinha que vir com antimaláricos, né? Alguns deles um pouco mais pesados, porque a doença foi difícil de controlar. Ou seja, a fiscalização e o resgate de trabalhadores são uma das ações mais civilizatórias que nós temos hoje. Mas é fundamental que nós avancemos na garantia de dignidade, porque é o seguinte, libertar trabalhadores vai continuar sendo um enxugamento de gelo se a gente não alterar aquilo que está na origem da exploração desses trabalhadores. Será equivalente a gente dar um antitérmico por um problema que precisa de um antimalárico junto. Então, eu falo que o trabalho escravo ele é um sintoma, ele não é uma doença. A doença tem que ser atacada com o remédio certo. E a doença da qual o trabalho escravo é o sintoma, é a desigualdade social, é a desigualdade de oportunidades, né? A concentração de riqueza, que faz com que algumas pessoas tenham muito, outras pessoas tenham que ser escravas de terceiras, ser escravas domésticas, ser escravas no campo, ser escravas na cidade, ser escravizadas em vários lugares. Então, a gente tem que atuar diretamente na melhoria da qualidade de vida, na garantia da qualidade de vida dos locais de altos índices de aliciamento, na melhoria da qualidade de vida da população, na garantia de oportunidades. E, é claro, e aí eu coloco para um momento de discussão, na devida responsabilização econômica dos atores envolvidos, né? Afinal de contas, se trabalho escravo é utilizado para obtenção de lucro, temos que garantir prejuízo a quem busca essa forma indigna e revoltante e aviltante de exploração do ser humano. Obrigado. Haja provocação numa fala rápida. São muitos elementos aí para o nosso debate. E tem um ponto, Leonardo, que é extremamente
inquietante em relação a essa temática, que são as duas perspectivas que você trouxe muito bem, a questão estrutural do racismo, né? Quem é esse público, quem é essa vítima dessas violações, e uma outra perspectiva é que isso gera lucro, né? Eu sempre digo assim, a gente precisa olhar nos dois lados, os dois aspectos da realidade. As pessoas que exploram e se beneficiam com isso, mas que a gente tem a peculiaridade da realidade brasileira, né? Onde tem uma naturalização que determinados postos ou determinadas formas de trabalhar e de viver são naturais, próprias para pessoas negras, né? Historicamente, a gente ainda não quebrou todos os preconceitos oriundos do nosso histórico de uma sociedade que tem, né, mais de 300 anos, mas a maior parte da sua história é baseada na exploração legalizada das pessoas negras enquanto coisas, né, bens explorados. Então, acho que tem várias coisas aí, mas o nosso debate não é agora. Aqui a coordenação, não vou passar aqui, não posso deixar de avisar, o formulário para garantir o certificado já está no chat, então pedem para avisar que preencham para terem direito ao certificado, e também a gente tem uma lista aqui de agradecimentos da organização do evento para a Rede Um Grito pela Vida, para o CREAS, para os SEPB ABIN, Projeto Liberdade no Ar, Coordenação Geral de Combate ao Trabalho Escravo, UFPB, Labores, CRAS, CETRAP MT, MPT da Paraíba, Instituto Trabalho Decente, aí eu já agradeço enquanto diretora executiva do Instituto, Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiados e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Beatriz Mamigonian, UFSC, professora e pesquisadora da escravização ilegal do século XXI. Então, depois de fazer aqui os agradecimentos, se faltou alguma, Vanessa aqui que está me apoiando e a equipe da coordenação me avisa, mas eu já passo para a nossa segunda palestrante, que vai falar da mesma temática, trazendo outros olhares, que é a Silvana da Silva, foi juíza do trabalho no TRT do Rio de Janeiro, no ano de 2009, após ingressou no Ministério Público do Trabalho, e é procuradora do trabalho, lotada na Procuradoria do Rio de Janeiro, participa da Comissão de Equidade e Gênero do MPT, integrante dos grupos de estudo do MPT, Escravidão, Gênero e Raça, e Racismo e Trabalho, e também com atuação na Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, do MPF, GT, de combate ao racismo. Por favor, Silvana. Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o convite e também me sinto lisonjeada por estarmos debatendo essa questão, né, que muitas vezes é acobertada com um manto aí de serenidade e de passagem distante, né, que é a escravidão, que é a condição do negro na sociedade. Né? O fato é que a nossa economia e o desenvolvimento do país ele é calcado no trabalho forçado. Né? É um dado histórico, cruel e violento, e que repercute até hoje e que reproduz essa marginalização, a pobreza e a exclusão social. Porém, ela tem um viés de trabalho livre hoje, né? Já que com a abolição, né, a gente fala que o trabalho, né, o negro foi liberto e o trabalho ele é livre, mas as condições precárias de trabalho e de vida, elas geram essa prisão, né? Essa condição precária, ela gera a desumanização das pessoas, dos seus corpos, de suas identidades. E quando nos deparamos com essas questões relacionadas a tráfico de pessoas, a trabalho, a condição análoga de escravo, isso daí é um viés muito nítido de que aquela escravidão ela é reproduzida ainda com um viés e com razões econômicas, financeiras, né? E que gera a subalternização das pessoas, a degradância, a desumanização. Né? Então, a gente tem aqui, eu acho que podemos aqui conceituar trabalho forçado, né? E ele se dissemina tanto no tráfico de pessoas, quanto na condição análoga à de escravo. A gente tem, assim, na doutrina, essas duas nuances de trabalho forçado. A gente vê que, por dados, né, e pesquisas, que a grande maioria de pessoas que são submetidas aos trabalhos forçados são pessoas negras, né, e também mulheres e meninas negras, quando se diz no trabalho da exploração sexual, do tráfico de pessoas.
Então, isso daí a gente vê que repercute a nossa condição escravagista, repercute a condição de vulnerabilidade das pessoas negras e também as questões de vulnerabilidade de gênero, né? As mulheres situadas no machismo estrutural como propriedade, como vulneráveis, como pessoas que são vistas como de forma a atender às necessidades e os prazeres do homem, né? A gente tem aqui situações do machismo estrutural, do sexismo e também do racismo estrutural que repercute nesses dados de trabalho forçado, né? A gente vê aqui que são direitos fundamentais da pessoa que são violados, né? Direitos fundamentais tanto de ordem individual quanto social. Quando fala em precarização, a gente vê que essas pessoas, via de regra negras, mulheres e, sobretudo, crianças, elas não têm uma autodeterminação, né, pelas necessidades, pelas condições de vida, e estão precarizadas no que tange à educação, à moradia, à saúde, ao trabalho digno, né, são todas essas questões que lhes são negados, direitos que lhes são negados pelo sistema econômico, financeiro, político, né, que não encaram essas necessidades e essas precariedades sociais de frente, no sentido de implementar ações afirmativas, no sentido de propiciar um impulso de melhores condições para essa população que estão nas camadas, né, de periferia, nos bolsões de pobreza, e a gente vê que essas situações são perpetuadas na sociedade. A gente não vê medidas que visam uma melhor distribuição de riqueza, né? A gente vê que as classes e as minorias privilegiadas não querem sair dessa posição de privilégio para poder estar numa sociedade em melhor condição, né? Melhores condições, a gente chama isso de bem social, né? Não estão preocupados em disseminar um bem social de forma ampla, de forma generalizada, né? Então, a gente vê que cada vez mais a riqueza do país está concentrada. E quando a gente fala em melhorias de vida, em melhores condições de vida, isso implica, sim, gastos, né? Não tem como a gente propiciar educação, saúde, moradia sem gastos, né? Então, isso daí revela a necessidade da política, né, dos projetos de governo estarem atentos a essas questões de melhoria da condição de vida, né? Então, a gente pode citar aqui questões econômicas, históricas, culturais, o racismo, o sexismo, a xenofobia, entre outros, eles tendem a perpetuar essa condição de violações à dignidade humana, né, e violações ao direito das pessoas, né? A questão do trabalho escravo ele é uma repercussão muito grave, porque é um crime hediondo, porque ele coisifica a pessoa, ele tira a humanidade da pessoa e a pessoa ela é comercializada, né? Então, o valor econômico, o valor financeiro passa a ter mais valor do que a própria pessoa, né? Então, esse é o ponto crucial que gera tanta repulsa no combate ao trabalho escravo. E hoje em dia, ainda mais com a situação de pandemia, de desemprego crescendo, né? A gente vê que vulnerabilidades estão avançando. E não é só vulnerabilidade econômica, é uma vulnerabilidade social, emocional, que alavanca melhores condições para que o trabalho escravo ocorra e também o tráfico de pessoas, né? Quando a gente fala em tráfico de pessoas ou trabalho escravo, geralmente ele está associado a um engodo, a uma promessa de melhor condição de vida, a um melhor emprego, a um deslocamento para outras localidades e que a pessoa ela vislumbra ali uma melhor condição, né? Ela está numa situação de vulnerabilidade e alguém vem com uma promessa de melhor situação e ela encampa aquela promessa e na esperança, né, de poder ter melhores condições, ela acaba crendo e se colocando à disposição daquela pessoa para uma melhor condição de vida. Enquanto mais uma criança, né? A criança, a mulher que tem uma situação de maior vulnerabilidade, ela afeta essa situação de tráfico ou de trabalho análogo à condição, né? A gente pode estar aqui, quando a gente fala em gênero também, é importante a gente situar
as mulheres trans, né? Porque são pessoas que estão em maior vulnerabilidade na sociedade, pessoas que estão com maior violações de direito, né, com maior situação de discriminação, e também, como bem citou o Leonardo, a população indígena, né, que foi vítima de um genocídio, enquanto a raça negra foi vítima do tráfico, né, transoceânico, a população indígena ela foi vítima de genocídio, né, por conta da colonização e do sistema de capitalismo selvagem, de colonização, enfim. O aspecto econômico e financeiro ele está sempre agregado, né, a essa precarização da pessoa. Enfim, o trabalho forçado ele é um fenômeno global e dinâmico, né? Ele assume diversas formas, pode ser servidão por dívida, tráfico de pessoas, que caracterizam uma escravidão contemporânea, né? A gente hoje não vislumbra aquela situação de que a pessoa é acorrentada e trazida à força, mas a força pode ser uma força física, pode também por ameaças por arma, pode ser uma força psíquica, né, através de amedrontamentos, de ameaças, prisões por dívida, endividamento, né? Então, várias formas de submissão da pessoa acontece hoje nesse trabalho de escravidão contemporânea. A gente vê que essas questões elas estão presentes em toda parte do mundo. Essa questão de migração, né, ela ocorre internamente quanto externa. A busca por melhores condições de vida também estão relacionadas a movimentos mundiais de migração, de escape de guerras, né? E eu acho que a gente deve, assim, atentar para essas situações também de fome que assoberbam a África, né, o continente africano. É outra situação também que a gente vê que demanda muitas questões relacionadas ao trabalho escravo, ao tráfico de pessoas, né? É legal a gente fazer assim um viés crítico, né, dessa situação e saber que no Brasil a gente tem um ranço cultural de opressão, né, que permeia a nossa sociedade por razões históricas, culturais, e o racismo estrutural ele revela assim essa situação de precarização, né, principalmente das mulheres. As mulheres negras é a camada mais vulnerável, mais vitimada na sociedade, né? E tem que ser, sim, feitos projetos, ações afirmativas para contemplarem essas mulheres, para contemplarem a infância brasileira também, né? A gente vê numa perspectiva aí da nossa Constituição de 88, ela proíbe o trabalho infantil, mas quando a gente sai às ruas, a gente vê que as crianças estão aí em condições precárias de trabalho, de exploração sexual, né? Então, não adianta uma normatização enquanto a efetivação desses direitos e das normas não forem realmente levadas à efetividade mesmo, à sua concretização, né? A gente sabe que essas mulheres e adolescentes eles se inserem nas atividades laborais relativos ao ramo da prestação de serviço doméstico, que é hoje muito gritante essa situação. A camada social da classe média alta, né, tem muita situação dessas onde a exploração do trabalho doméstico se evidencia, principalmente no interior, nas cidades do interior. E também a questão do comércio, a mulher negra ela está muito amparada nesse tipo de atividades, tanto de atividades domésticas quanto em comércios, né? A gente sabe que grande parte da população afrodescendente compõe essas camadas mais pobres da população, com subemprego, né? Tem menores salários, moram em condições precárias e mais vulneráveis e estão mais afetas à questão do trabalho explorado, né? De trabalho também, tráficos de pessoas também. A outra questão aqui que a gente tem é o machismo estrutural, a sociedade patriarcal, ela traz essa situação também de menores garantias, menores atenções às mulheres, às crianças, né? E uma dominação também dessa camada da sociedade. A gente, aqui é bom citar de que
a mulher negra ela tem esse estereótipo, né, de que é um objeto de prazer e de consumo, né? A mulher do carnaval, a mulher brasileira num todo, mas em especial a mulher negra, são situações também que têm que ser erradicadas na sociedade, que acaba trazendo uma vulnerabilidade da mulher, né? A gente precisa de representatividade, de uma melhor consideração, né? A gente vê vou trazer um exemplo aqui de uma ação afirmativa, quando a gente fala, o negro precisa de oportunização. A Magazine Luiza fez um processo seletivo em que verificou nos seus quadros que poucas pessoas nos postos de mando eram da raça negra e promoveram um processo seletivo para que pudesse ampliar a proporção de negros nos seus quadros de forma a retratar a sociedade. Essa medida afirmativa ela foi altamente criticada, inclusive a Magazine Luiza foi alvo de ação judicial por conta dessa medida afirmativa, que ela encontra amparo, inclusive, no Estatuto da Igualdade Racial. Então, a gente vê como é que incomoda essas situações, a gente tenta promover a igualdade racial. Não é? A gente sabe desses dados, de que tem precarização, tem discriminação, mas quando alguém levanta uma bandeira para que essas questões sejam realmente solucionadas, há um problema aí que não é bem aceito, né? É atacado. E, segundo a OIT, nós temos dados de que cerca de 83% das pessoas traficadas anualmente, elas são mulheres, né? Do gênero feminino, né? Incluindo trans. Socorre o tráfico de pessoas por recrutamento, transporte, transferência ou alojamento ou acolhimento de pessoas, e, de regra, se recorre à ameaça ou uso de força, outras formas de coação, rapto, fraude ou engano, e ao abuso de autoridade e a situação de vulnerabilidade. Né? Isso daí são dados que estão no próprio conceito de tráfico de pessoas, que é, né, uma modalidade de trabalho forçado. Né? A gente cita o protocolo de Palermo, que é um normativo internacional que vai trabalhar com essas questões de prevenção. Né? É interessante citar que essas questões relacionadas ao trabalho forçado, né, eles demandam ações preventivas, né, repressivas e também o amparo e atendimento às vítimas. Né? Se não tivermos esses 3 frontes, essas questões não tendem a ser solucionadas. Né? São 3 viés. Então, a gente vê que, quando se fala em trabalho escravo, ele tem esse viés de exploração sexual, né? Voltado também para a exploração do trabalho, e tem também uma questão que o pessoal vê muito como tabu também, que é o tráfico de pessoas para remoção de órgãos e comercialização. É um outro viés do trabalho forçado que muitas pessoas acham que não condiz com a nossa realidade. Mas quando a gente vê os dados de pessoas desaparecidas, principalmente crianças, a gente, né, tem assim, pesquisas e dados que veem que realmente essas questões acontecem, que tem um comércio e um crime organizado internacionalmente para esse intuito de trabalho, seja para exploração sexual, tráfico ou trabalho forçado. E um dado interessante, né, triste, né, é de que o que tem notícia é que o tráfico de pessoas é a 3ª atividade mais rentável do mundo, que vem depois do tráfico, contrabando de armas e de drogas. Então, a gente sabe que é necessário assim, esforços muito grandes para o combate dessa situação, desse crime, né, e também para a repressão e para a prevenção. Não sei, eu acho que talvez meu tempo já esteja se aproximando ao final, mas eu perdi um pouco aqui. Patrícia, como estamos? 15 minutos. 15 minutos. Bom, gente, eu queria só, por fim, situar que a gente tem uma MPT, né? Sou procuradora do trabalho, a gente trabalha no combate ao trabalho escravo, a gente tem essa como questão prioritária, e também
questão da regularização do trabalho, proteção do trabalho, quando se diz da infância, né, proteção à infância, e recebemos denúncias, atuamos em conjunto com outros órgãos, com a rede de proteção, né, e são questões prioritárias dentro da nossa atuação. Recebemos denúncias, podem ser anônimas, acho bom situar isso, né, de que a denúncia por site, anônima, com dados, a gente apura, sigilosas também, então faz parte, é uma responsabilidade social denunciar para ajudar a combater, né, os órgãos de enfrentamento. Eu finalizo aqui, então, com essas ponderações, né, e dou a palavra para a Patrícia. Obrigada, procuradora Silvana. Eu só fui olhando aqui as perguntas surgindo, né? Quantos pontos importantes a gente ouve. Eu sempre considero que momentos como esse, né, agora virtuais, desses encontros, de debater e trazer essas reflexões, são extremamente importantes para a estratégia de enfrentamento. A gente percebe que a gente está diante de um problema complexo, é um problema que precisa de várias áreas, precisamos estar atentos a todas as temáticas que estão interrelacionadas ao desafio de enfrentar o tráfico de pessoas, e esses momentos trazem isso, né? Quantos aspectos a gente pode refletir. Trazendo aqui ainda os agradecimentos da organização, a Priscila Nottingham, a Associação de Mulheres Artesãs Santa Ritense, a Antônia Pedrosa, pesquisadora da escravização legal e ilegal do século XXI, e Frei Xavier, passada da Comissão Pastoral da Terra. A gente não olhou aqui, ainda não tem as perguntas, mas, assim, gente, eu vou aproveitar o privilégio, né, de ter esses dois especialistas aqui. Eu já vou fazendo as minhas perguntas e trazendo alguns pontos aqui para a nossa conversa. E aí eu vou direcionar para cada um de vocês algumas reflexões, mas, obviamente, que vocês podem, né, a ideia é fazer uma coisa bem dialogada. Se tiver algum ponto sobre a pergunta do outro que queira contemplar, vai ser ótimo. E aí eu queria ouvir do jornalista Leonardo Sakamoto em relação à questão das cadeias produtivas, né? A gente tem aqui a nossa temática traz a questão racial, né? A chamada já traz essa complexidade. A gente sabe que o debate aqui, se a gente for pensar, por exemplo, tráfico de pessoas determinadas no nosso país, né? O fluxo de pessoas e algumas situações caracterizadas como tráfico de pessoas para o trabalho escravo envolve um debate de cadeias. Então, a gente tem iniciativas no nosso país, onde as organizações têm tratado da temática do enfrentamento, mas a gente sabe que a gente tem um grande desafio em relação a extirpar de algumas cadeias essas violações. Então, como a gente traz, e lembrando aqui, né, do foco da questão racial, né? Se a gente tem alguns desafios que são do racismo institucional, e a gente sabe que o avanço do enfrentamento da temática precisa desse olhar para a questão racial, como foi tão bem explicado nas nossas duas palestras. E se a gente tem ainda as estruturas necessitando avançar, como a gente tem esse debate das cadeias em todos os elos, a questão da responsabilização e do compromisso coletivo pelo enfrentamento. Essa pergunta é para o Leonardo, e aí eu já queria deixar a pergunta, antes de passar para ele, da procuradora Silvana, que é relacionada à questão da responsabilização, especialmente da penalização. A gente tem uma distorção, né, em relação quando a gente considera o número de pessoas resgatadas, né, de uma ação, que é uma ação de política pública federal, né, lá o auditor fiscal do trabalho que tem o resgate, e a gente tem outros desafios nas formas das outras possibilidades de penalização, enquanto a prática do crime, né, e a outra na justiça do trabalho. A gente sabe que tem uma dissonância em relação ao reflexo disso, e aí eu trago novamente a questão racial, que já é feito um debate no âmbito do sistema de justiça, em trazer a questão racial na formação e nos debates em relação aos atores do sistema de justiça, porque de que forma a formação do nosso país em relação à temática racial pode estar ou não impactando na resposta que o judiciário tem dado a essa violação. A gente tem um avanço legislativo do reconhecimento, mas a gente tem uma dissonância da resposta do judiciário. Então, a minha pergunta é o que esses desafios da penalização dessa prática, né, desse crime, e considerando a questão racial.
Mas aí eu passo primeiro, a ideia foi provocar, porque se os dois quiserem falar um pouquinho em relação a outra temática, vai ser ótimo. Mas aí eu já passo para o jornalista Leonardo falar das cadeias. Bem, obrigado pela pergunta. Deixa eu só mudar aqui a exibição. Eu tô com uma exibição de tela aqui diferente. Pronto, aqui acho que é melhor. Obrigado pela pergunta. A Repórter Brasil, a nossa organização, nós atuamos no rastreamento de cadeias produtivas, do trabalho escravo, do desmatamento, de ataques a comunidades tradicionais desde 2003, né? Desde então a gente rastreou mais de 2.000 unidades produtivas no Brasil e no exterior, atingindo centenas e centenas de empresas nacionais e multinacionais que são intermediários ou o destino final de produtos, né, que tiveram mão de obra análoga de escravo em sua origem, nas mais diferentes cadeias, né? Considerando que o Brasil, historicamente, entre os 56 mil libertados do trabalho escravo, a maior parte desses trabalhadores estava na pecuária bovina, né? Então, é claro que vamos ter uma quantidade muito grande de frigoríficos envolvidos, supermercados dentro e fora do Brasil, mas também soja, algodão, carvão para a siderurgia, ou mesmo para o churrasco, erva mate, madeira, cebola, batata, tomate, frutas, café, né? Nas cidades nós temos o trabalho doméstico ou nos serviços, no caso o tráfico para exploração sexual em bordéis e outros prostíbulos do Brasil. Agora, em todos eles, sejam em serviços, sejam em produtos, é possível você rastrear quem está ganhando dinheiro com isso, que a gente descobriu ao longo do tempo, né? A mesma metodologia da Repórter Brasil levou à criação, em 2005, do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, e que empresas se comprometem a combater esse crime, incluindo o sistema financeiro. O sistema financeiro, é claro que avançou bastante no sentido de responsabilizar quem se utiliza desse tipo de mão de obra, mas ainda precisa avançar muito mais com as próprias ações do Ministério Público do Trabalho para responsabilização de bancos têm apontado, né? Nós temos bancos que atuam, mas que temos bancos também que poderiam atuar mais. Eu não sei se eu vou conseguir, não era a minha intenção original, mas eu vou tentar vou ver aqui se eu consigo, acho que não vai dar para compartilhar, porque eu ia mostrar alguns quadros e alguns frames para vocês do que é o resultado de alguns rastreamentos de cadeias de valor, só que infelizmente eu não estou conseguindo, não sei se alguém precisa me autorizar, mas enquanto eu vou falando, se tiver essa autorização eu mostro, né, a projeção. O fato é que a maioria, eu acho, deixa eu ver se... Não, eu acho que não tá vendo, vocês não estão vendo, né? Enfim, tá, não, tudo bem, não tem importância, era só se a gente tivesse se eu conseguisse mostrar, eu poderia mostrar essas cadeias de valor. O fato é que a utilização das cadeias produtivas como essa informação oferecida ao setor produtivo, ao setor empresarial, mas também a governos, ao Ministério Público, tem ajudado a moldar o combate ao trabalho escravo em todo o país. Por quê? Porque o setor produtivo, o setor empresarial é bonzinho? Não, a gente não está falando em termos de bondade ou de maldade, até porque estamos falando em termos de economia. Existe um cálculo muito pragmático por parte dessas cadeias produtivas, que é o seguinte, se elas percebem que há a possibilidade de perdas por conta do comportamento comercial, de perdas, de prejuízo, elas vão alterar esse comportamento. Não é uma questão de ser bonzinho ou malvado, é uma questão de pragmatismo, é uma questão de gerenciamento do risco, né, inerente ao seu negócio. Por exemplo, se uma empresa... vamos dar um exemplo mais amplo. Erra quem acha que a Coca-Cola vende refrigerante. Erra quem acha que a Ford vende carros. Erra quem acha que a Zara vende roupa, né? Essas três marcas, elas vendem estilos de vida. Aquilo que, tipo, consumindo aqueles produtos, você adquire determinados elementos simbólicos, determinados significados que você pode ostentar a sociedade. Você não toma Coca-Cola simplesmente pelo gosto, você toma
porque traz alegria, né? Você compra um carro porque isso vai lhe trazer liberdade, você compra uma roupa porque isso vai lhe deixar fashion, né? Ah, mas eu não sou assim, tudo bem, mas é que nós estamos trabalhando com uma pessoa só, estamos trabalhando com o conjunto da sociedade, estamos trabalhando com a psicologia do marketing, psicologia da publicidade. Os produtos, na verdade, eles estão grávidos de uma série de valores que são incutidos via publicidade, né? Via publicidade, via marketing. E a maior parte da população recebe isso, e isso entra no processo de escolha e de compra. Quando determinado produto, a ele é associado um valor extremamente negativo, como degradação, escravidão, fome, maus tratos, isso muda de figura. Isso muda de figura e cola num produto e leva uma marca a uma eternidade para descolar, como foi com a Nike, no caso de trabalho infantil, né, na Ásia, ou mesmo no caso da Zara. Né? Perguntem para os diretores da Zara na Espanha, né, o que eles acham do que aconteceu no Brasil. Né? Por mais que eles conseguiram contornar depois de muito trabalho, né, isso na verdade marcou. Se eu perguntar para vocês aqui, me dê uma marca de roupa que utilizou trabalho escravo no Brasil, qual que vocês vão responder? Né? Não tenha dúvida nenhuma que vocês vão responder Zara. Por mais que não seja a única e não seja, inclusive a Zara tomou uma série de medidas depois, mas e que não seja, tem uma série de outros que não tomaram, não importa. O impacto de mídia foi muito grande, né? Escravizar, aquela brincadeira com a escravizaura, tudo isso aí até hoje, na verdade, circula. O fato é o seguinte, que exatamente por conta desse risco inerente à marca, empresas querem ficar longe. E o que a gente tem visto, inclusive, é que, após a criação da lista suja do trabalho escravo, o cadastro de empregadores responsabilizados com esse crime por parte do Ministério do Trabalho, depois virou Ministério da Economia, e agora é o Ministério do Trabalho de novo, isso permitiu que o setor empresarial combatesse o trabalho escravo, né? Essa transparência permitiu que o setor empresarial combatesse o trabalho escravo utilizando essas informações. E é extremamente interessante porque quando uma empresa que está listada em bolsa entra na lista suja, incluída na lista suja do trabalho escravo, em uma das atualizações semestrais, ela cai na Bolsa de Valores de São Paulo. Empresas como Cosan caíram, a Zara, ao ser flagrada, caiu, entre outras empresas que caíram na MRV Engenharia, entre tantas outras que, ao serem listadas na lista, caíram na Bolsa de Valores. É claro que recuperaram um tempo depois, mas o que importa é que aquilo gera uma onda de choque que faz com que vários investidores comecem a tomar cuidado com relação aos seus recursos e faz com que a empresa tome também ações para tentar mudar o seu processo. Tende a tomar, tem empresas que não tomam. Agora, uma série de empresas brasileiras vem atuando nisso para garantir acesso a mercados, como o mercado europeu. A gente sabe que na Europa e nos Estados Unidos, muitos dos compradores estão um pouco se importando com a questão socioambiental, porém, esse discurso é utilizado para erguer barreiras comerciais ao Brasil. Se o Brasil está fazendo a lição de casa e vendendo produtos fora da lista suja, você tem um diferencial econômico, como muitas vezes tem se apresentado à Europa. Olha, esse produto não tem relação com o trabalho escravo, então vocês podem comprar tranquilos. Ao mesmo tempo, né, isso tem avançado desde 2003, 2004 e 2005, e a lista suja ela é fundamental, é por isso que ela é tão bombardeada por todo mundo. Por todo mundo, digamos, por uma parte do setor produtivo que não quer ver o problema resolvido. E para finalizar, com uma resposta meio longa, o setor financeiro também tem um papel importantíssimo, porque o setor financeiro é quem, na verdade, está presente em todo esse processo. E aí ele tem um papel fundamental na etapa de garantir ou não que a produção continue sobre determinados padrões minimamente éticos, né? E aí eu destaco uma iniciativa, quem tiver interesse, procure na internet, chamado FAST, de rápido, FAST Initiative. É uma iniciativa que foi coordenada pela Universidade das Nações Unidas. Eu tive o prazer de ser um dos comissionários, 25 comissionários de todos os lugares do mundo, de vários setores, se reuniram ao longo de um ano, né, em várias cidades do mundo. A gente teve ao longo de 18 e 19, nos reunimos para criar uma espécie de um documento base que foi lançado pelas Nações Unidas para que o setor financeiro se envolvesse no combate ao trabalho escravo. FAST significa Finance Against Slavery and Trafficking.
né, finanças contra escravidão e o tráfico. Então, fastinitiative.org, vocês podem entrar, baixem, o negócio é assim, de grosso, mas tem uma versão menor, mas vale a pena porque é muito, muito, muito interessante. Quando a gente pensa em ações do sistema financeiro contra o trabalho escravo, a gente está pensando, bloqueio de empréstimo, vai muito além disso, é a utilização de inteligência artificial para entender o tipo de ganho que a pessoa está tendo. Você consegue, na verdade, rastrear se determinado ganho que a pessoa está entrando, de uma empresa está entrando via cartão de crédito, é de um tipo que é comum a determinados sites que vendem pornografia ilegal, e muitas vezes aquilo pode servir de subsídio para procurar exploração sexual de crianças e adolescentes escravizadas, inclusive, para a pornografia digital. E isso já é adotado em alguns lugares como Nova York. O Brasil entra como exemplo, tanto na lista suja, quanto nas normativas do Conselho Monetário Nacional, como a de 2010 e 2014, que obrigam o combate ao trabalho escravo no setor financeiro, que levam o combate ao setor financeiro. Mas temos muitos outros, como popularização de contas bancárias utilizando o telefone apenas. Muitas vezes, a gente ouve quantas vezes o gato, o contratador de mão de obra falando, deixa seu dinheiro comigo, o patrão falando, o fazendeiro, deixa o dinheiro comigo que aqui é mais seguro. E então muita gente acaba deixando. Então você tem um processo de popularização de contas bancárias que acontece em alguns lugares do mundo, que também dificulta esse processo, né, com que o proprietário rural fique com dinheiro, ou alguém fique com dinheiro. Enfim, dê uma olhada nisso aí, é bem interessante, porque o sistema financeiro global ele também tem feito coisas que o Brasil ainda está engatinhando e que a gente poderia avançar. Obrigada, Silvana. Bom, em relação à questão que você me fez, né, vou direcionar para... Você indagou sobre a penalização e responsabilização, né, das pessoas ou instituições envolvidas ou empresas. Enfim, a gente tem que discernir aqui a responsabilização no aspecto penal e no aspecto civil, né, do que diz da reparação. O aspecto penal ele é impulsionado pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, porque diz respeito a crimes relacionados à organização do trabalho, né, ao artigo 149 do Código Penal, que vai tratar do crime de condição análoga à escravidão e também do tráfico de pessoas. São crimes tipificados e o Ministério Público do Trabalho ele não detém atribuição criminal. Então, é já da esfera do MPF, da Polícia Federal, apuração e penalização propriamente dita. Já no aspecto civil, responsabilização civil, reparação, a reparação tanto dos trabalhadores quanto a reparação no aspecto coletivo, né, o dano moral coletivo, o Ministério Público do Trabalho, ele detém essa atribuição legal, né, e se dá pela Justiça do Trabalho. Já no aspecto penal, seria a Justiça Federal, né, ou mesmo a Justiça Estadual, são duas vertentes. E, em relação à atuação do Ministério Público do Trabalho, nós ajuizamos ações civis públicas e também fazemos parte de atuações in loco, né? Sistemas de fiscalização, de inspeção, a força-tarefa também, que nós fazemos junto com a Secretaria de Trabalho e também com os auditores fiscais, para fazer o resgate dessas pessoas que se encontram submetidas a trabalho forçado, né? Seja na questão relacionada a trabalho doméstico, trabalho rural, né? Sobretudo fazendas, nas atividades de pecuária ou qualquer outra de âmbito rural, né? E também quando se fala de trabalho urbano, a gente cita aí mais predominantemente na construção civil e também nas confecções de roupa. São pontos aí reiterados de situação de trabalhadores. E também na exploração sexual, né? Principalmente nas fronteiras, o Ministério Público, nós, procuradores, atuamos em loco nas inspeções, e quando a gente pensa em reparação, isso demanda o quê? Uma atuação perante o judiciário, né? Então, quando a gente vai buscar reparação ou mesmo assegurar os direitos desses trabalhadores, isso demanda uma ação, né, um ajuizamento de ação para poder, perante o judiciário,
né, fazer com que esses responsáveis eles façam as reparações, tragam assegurando os direitos sociais ou parcelas trabalhistas a esses trabalhadores. Né? Então, todas essas questões, como qualquer outro tipo de ação, demanda prova, demanda comprovação de que determinado grupo econômico, determinada empresa ou determinadas pessoas estão vinculadas àquele regime de trabalho forçado, porque, via das vezes, isso se dá através de intermediárias pessoas, né? Os aliciadores. Então, a gente precisa fazer esse link com aquela instituição de maior porte, ou aquela empresa, ou aquela cadeia econômica que esteja vinculada. Isso demanda prova e demanda também convencer o magistrado, no bojo daquela ação, de que essa situação demandou daquelas, né, de conduta daquela outra instituição, né, para fins de responsabilização. Né? É preciso esse nexo causal. O Ministério Público do Trabalho ele também participa de projetos, né, na sua atuação promocional. É interessante aqui citar um projeto que se chama Ação Integrada. Ele é desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho, especificamente é originário no Mato Grosso, e também com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, e também a Universidade Federal de Mato Grosso, e tem um apoio técnico e institucional da OIT. Esse projeto ele surgiu no esforço de várias instituições para se engajar na luta contra o trabalho escravo e para fins de oferecer alternativas de enfrentamento desse problema e melhores condições de trabalho e de vida para as pessoas egressas do trabalho escravo, né, que a gente chama pessoas resgatadas. Esse projeto, ele inclusive, ele prevê e concede uma ajuda de custo para essas pessoas e também uma inserção na atividade na educação, né? Melhoria da escolaridade dessas pessoas por um período para que ela consiga se posicionar melhor no mercado de trabalho, né? Através da educação e através de capacitação. Esse projeto ele está sendo replicado também em outros estados, no Rio, em Goiás e São Paulo, mas é oriundo de Mato Grosso. A gente chama de Rede de Ação Integrada de Combate à Escravidão. Ele também está em desenvolvimento no Piauí, em Tocantins, no Pará e no Maranhão. E visa também um fortalecimento das comunidades de origem de vítimas de trabalho escravo, né? Então, assim, o Ministério Público ele tem vários frontes na sua atuação para essa responsabilização. E para reparação também. A gente prevê nas nossas atuações as indenizações, as reparações, assegurar direitos, seguro-desemprego, né, parcelas rescisórias, e também indenização, né, pelo dano à pessoa, à dignidade da pessoa. São indenizações e reparações pelas violações mesmo de cunho reparatório e violações no aspecto personalíssimo da pessoa, né, não só trabalhista. Mas, assim, é tudo muito difícil, porque demanda uma investigação, a produção de prova e o convencimento no judiciário para que haja uma condenação nesse sentido, né? E depois também a fase de execução. A gente sabe que o processo ele é um trâmite longo, né? E de diversas fases, mas a gente tem aí condenações vultuosas em dano moral coletivo, em diversas ações. Muitas empresas aí já foram vítimas, inserem a lista suja, né, denominada lista suja de empregadores que submeteram as pessoas ao trabalho escravo, e esses empregadores que estão nessa lista, eles encontram óbice para obtenção de recursos, créditos junto ao BNDES e outras instituições. Enfim, isso tudo são repercussões, né, da atuação do Ministério Público, da Justiça do Trabalho, e a par da atividade também no âmbito criminal e penal, né, para tipificação e condenação quanto aos crimes tipificados no artigo 149 e 149-A do Código Penal. Eu acho que seria nesse aspecto aí que eu poderia atendê-la nessa pergunta, Patrícia. Sim, trouxe vários aspectos. Na verdade, para cada ponto, né, a gente tem uma diversidade de reflexões mesmo, né?
a gente aqui já caminhando, né, para o tempo que a gente pactuou para nossa live. Eu sei que não dá para esgotar a reflexão, né, em uma live sobre essa temática que é realmente complexa, mas aí, já para a gente encerrar, a gente teve aqui duas reflexões que eu só vou compartilhar com vocês. Tem uma pergunta, e aí eu faço, né, para como última rodada aqui para a gente encerrar, para a gente não deixar nossos parceiros que estão nos acompanhando sem resposta. Tem uma reflexão sobre o que fazer, aí eu passo para o Sakamoto em relação ao desmonte das ações de combate ao trabalho escravo, ao tráfico de pessoas, como os grupos móveis, né, que vem ano a ano tendo seus orçamentos diminuídos, especialmente no atual governo. E uma dúvida em relação à fala da procuradora Silvana, que falou sobre a maioria de mulheres sendo resgatadas, mas que dentro dos resgates no Brasil, a grande maioria é composta por homens, né? E a pessoa pergunta se o perfil do trabalho escravo contemporâneo no Brasil é diferente ou a fiscalização não alcança as mulheres. E aí eu passo aqui essa rodada para a gente só não deixar, controlar aqui o nosso tempo para não passar tanto o nosso pacto, para não deixar. Eu queria só que o Leonardo falasse rapidamente para a gente sobre essa questão da política, né, do desmonte das ações. Então, o que acontece é o seguinte, você tem a redução de recursos para os grupos móveis de fiscalização de uma maneira geral, da mesma forma que a redução de auditores fiscais do trabalho disponíveis para, no total, porque os auditores são depois, eles se voluntariam para fazer parte do grupo móvel, mas a gente tem que olhar para a quantidade total de auditores fiscais do trabalho na ativa. Esse número ele não tem caído exatamente apenas no governo Bolsonaro. É uma queda que vem acontecendo já faz uns 6, 7 anos, assim. É uma redução consistente, né, tanto de recursos quanto por parte de... tanto nos recursos quanto na questão da quantidade de auditores fiscais disponíveis para o trabalho. Como eu falei para vocês, eu fiz, acho que na minha fala inicial, eu fiz um apanhado em determinado momento dos avanços que a gente teve nos últimos tempos, mas contudo dos retrocessos também que a gente teve nos últimos tempos. Esses retrocessos, uma parte deles são a questão dos auditores fiscais, é necessário mais concurso, é necessário mais contratação para auditores fiscais do trabalho, para poderem dar conta não apenas do trabalho escravo, do trabalho infantil, mas outras formas de exploração do trabalho em território nacional. É necessário mais recursos para as fiscalizações, né? Sempre, todo ano, é uma briga para tentar mover recursos suficientes para essas fiscalizações. Só que se eu tivesse que me preocupar e dar uma sugestão para o que olhar, é a sugestão que é dada pelo próprio Ricardo Salles, então ministro do Meio Ambiente, quando naquela histórica reunião ministerial de 22 de abril do ano passado, que foi depois divulgada, né, em meio ao processo movido por o inquérito sobre a denúncia de Sérgio Moro, sobre a politização da Polícia Federal por parte de Bolsonaro, foi divulgado o conteúdo o vídeo daquela reunião ministerial, e tem aquela parte que o Ricardo Salles fala que vamos aproveitar a pandemia de Covid-19, vamos aproveitar que a imprensa está de olho na pandemia para tocar a boiada. E essa boiada era o quê? Era uma série de medidas infralegais, ou seja, portarias, normas, regras que podem ser alteradas sem necessariamente passar pelo Congresso Nacional. A boiada trabalhista, por outro lado, era uma boiada mais ampla. Você tem uma boiada passando no Congresso Nacional, neste exato momento os congressistas estão discutindo no plenário a MP 1045, como eu falei, a ideia original da MP era ampliar as medidas para proteção de emprego durante a crise, e na prática ela está grávida de um monte de outras medidas que vão precarizar o trabalho e reduzir direitos, né? Então estão querendo aproveitar passar como um cavalo de Troia. Ao mesmo tempo existem muitas outras coisas, como ataque a normas regulamentadoras que dizem respeito a cuidados que empregadores devem ter com saúde e segurança do trabalhador no campo e na cidade, que também estão sendo atacadas, a precarização da própria estrutura da fiscalização, entre outros processos, né? Há uma discussão grande, né? Uma erosão grande disso.
Você não combate, é difícil você limar o trabalho escravo, falar assim, não vai ter mais combate ao trabalho escravo, porque senão o Brasil não vai nem comercializar nem com a Antártida, sabe, se fizer isso. Contudo, você pode manter, não, o combate ao trabalho escravo mantém, mas você vai erodindo outros elementos, erodindo os parâmetros de garantia de saúde e segurança, você vai erodindo a fiscalização, você vai erodindo, flexibilizando e precarizando o trabalho, até o momento em que seja difícil você libertar trabalhadores, porque você tem quase uma formalização do trabalho escravo como um trabalho válido em território nacional. Então, o fato é que a gente tem perdendo bastante, a gente tem isso tem que ficar de olho, as boiadas infralegais, as boiadas no Congresso Nacional, e não só, porque o pessoal pensa, não, é a culpa do Bolsonaro, e esquece que o Congresso Nacional tem representação de muitos interesses, muitas vezes escusos e muitas vezes bizarros, né? Temos interesse, se de um lado temos representações de agricultores que operam com alta tecnologia e dentro da lei, por outro lado temos representação de grileiros de terra e de pessoas que não teriam nenhum problema em escravizar pessoas, ou de empresas de construção civil também que não teriam nenhum problema, como não tem nenhum problema para escravizar pessoas. Tem muita picaretagem. Então a gente tem que ficar de olho porque existe um ataque, mas esse ataque é mais difuso do que a gente imagina. Eu aproveito já para me despedir, né? Eu vou ficar aqui até o final, mas já aproveito para me despedir. Quero agradecer a presença o convite aqui, a presença de vocês, mas o convite para poder falar com vocês, me colocando à disposição para o que for necessário e citando, até para citar o seguinte, a gente lançou no ano passado, eu organizei um livro chamado Escravidão Contemporânea. Então, fazendo um jabá agora, né, um merchan. Então, quem quiser comprar, ele está ainda à disposição nas livrarias. Ele é muito interessante, faz a discussão sobre cadeias produtivas, faz a discussão sobre racismo e trabalho escravo, né? Tá bem legal, com um conjunto de artigos bem interessantes aqui. É isso, obrigado. Obrigada, Leonardo Sakamoto, pelas suas palavras, pelas suas provocações, por toda essa história que você tem, né, que a gente percebe na sua fala essa propriedade de toda essa complexidade que é tratada essa temática no nosso país, né? São fatores históricos, sociais, econômicos, e você traz muito bem, não tenho dúvida aí que esse livro tem que ser lido, de que esses temas eles não podem ficar só restritos aos fóruns, né? E as pessoas que atuam nessa temática. As pessoas que são vítimas dessa violação, elas estão aí, né, em comunidades, em seus espaços, em suas famílias, então isso tem que ser debatido, isso tem que estar nas escolas, nas comunidades de origem, até que ponto nossas reflexões chegam, né? Então, momentos como esse e as informações precisam ser disseminadas, né? Acho que é uma estratégia de enfrentamento, de fato a gente trabalhar a prevenção e trazer com uma responsabilidade coletiva, né, das instituições, mas da sociedade. Mas aí eu já passo, né, para a sua responder aqui a pergunta dos nossos participantes e também já para suas palavras finais, a procuradora Silvana da Silva. Enfim, essa pergunta se deu quanto à invisibilidade, não é, das mulheres nesse aspecto de trabalho forçado, não foi? Eu vejo aqui, pela Diretiva Europeia de 2011, a gente tem um conceito mais amplo quanto ao tráfico humano. Ele inclui, assim, outras formas de exploração, como a mendicância forçada, a adoção ilegal, o casamento forçado, a exploração de pessoas para atividades criminosas, né, como furto, roubo, tráfico de drogas. A gente tem também aqui dados na página da OIT, que traz informações, né, em relação ao trabalho forçado no mundo, de que 40 milhões de pessoas foram vítimas de escravidão moderna, isso no ano de 2016, e 71% dessas eram mulheres e meninas, né? E grande maioria dessas a gente tem dados também de que são da raça negra, né? Desse total, 25 milhões de pessoas foram submetidas a trabalho forçado, e 15 milhões e 400 foram forçados a se casar, né? Então, assim,
nesse aspecto, a gente pode ter em mente de que o trabalho forçado está relacionado a uma prática criminosa. E quando a gente fala em prática criminosa, é muito difícil a gente contabilizar, a gente apurar dados, não é? Porque são coisas que vão no submundo, acontecem no submundo, e aí a gente não tem como fazer pesquisa, dados, IBGE computar. Então, por isso, a gente sabe, né, tem uma noção do número, mas não tem uma estimativa certa, né, conclusiva a respeito. Mas a gente sabe que é um crime transnacional, que acontece entre fronteiras, que envolve países, que envolve continentes, mas que para a gente pontuar é muito difícil quantificar, né? Essa questão das mulheres, elas estão, né, mais submetidas, porque tem relação à exploração sexual, e aí a gente tem esse aspecto de que o machismo, a dominação sexual, aponta para uma exploração da mulher pelo homem, né? É como a nossa sociedade é montada, pelo machismo estrutural, pelo sexismo, e daí grande parte das mulheres, né, em questão de gênero, de transvestis ou pessoas trans, elas estão também submetidas a esse tipo de crime porque têm menores oportunidades de trabalho, né? São pessoas vítimas de discriminação e de que, por um estereótipo, por uma situação de discriminação, estão jogadas para essa atividade sexual, como prática laborativa, né? Então, acabam sendo vítimas também. Então, daí a gente vê que as mulheres, quando relacionadas também à situação de pobreza, a gente abarca as mulheres negras, então, a gente vê que um grande número, mas é muito difícil a gente pontuar números, né? A gente tem alguns dados, e o combate à situação criminosa também requer uma articulação de várias instituições, de diálogos entre países, entre estados, não é? Porque é uma rede que traz essa prática da conduta criminosa, e daí a gente vai ter pessoas que aliciam, pessoas que são responsáveis por confeccionar documentos falsos, pessoas que são responsáveis por receber as pessoas nos outros locais, né? Uma que as levam do local de origem, do país de origem, outras que as recebem no local de desembarque, e outras que são responsáveis por mantê-las no cativeiro, né? Até para, via de regra, fazerem com que paguem suas dívidas, né? Elas chegam lá, têm seus documentos recolhidos, é colocado numa situação de endividamento para pagar, geralmente, uma passagem. Então, essa situação se dá também dentro do país, quando a gente fala de arregimentação de pessoas, né, dos estados do norte, que têm menos condições de vida, de trabalho formal, são trazidas para o sudeste do país e são arregimentadas. E daí elas são colocadas em postos de trabalho e que geram um endividamento. São colocadas também como devedoras dos patrões quanto aos itens de consumo, de alimentação, e daí gera um aprisionamento por dívidas, né? Seja da passagem, seja do consumo, os bens de consumo, com valores superfaturados. Enfim, esses dados, essas condutas criminosas, elas são muito difíceis de aferir, né? Da gente contabilizar, mas ela se dá nesse formato de endividamento, de intimidação, não é? Não é aquela coisa assim muito explícita, por isso também maiores dificuldades no combate, né? Aí seria esse o perfil que a gente lida, e por isso é muito importante a gente estar atento à sociedade, à contribuição da sociedade civil, atenta para essa análise crítica dessa situação, para a percepção dessa situação, né? Principalmente hoje, na pandemia, situações em que a mulher também é colocada numa submissão, né, em condições submissas, trabalho doméstico, porque senão essas situações passam a ser naturalizadas na sociedade. E a gente tem uma sociedade precarizada, doente, e a gente tem que enxergar ela como um todo, de que nós também fazemos parte, né? Então, é importante, a gente tem que ter esse olhar crítico e realista para essas situações. Seria isso, Patrícia.
as suas palavras, se despedindo, procuradora Silvana, que a gente já está caminhando para o encerramento. Bom, eu quero agradecer, sim, muito rico esse debate, as palavras do Leonardo na sua, como cientista político, como jornalista, né, que vê a situação aí nua e crua, nas ruas, né, é bastante interessante a gente trazer essas questões para análise, para discussão, até para nós como palestrantes também, que a gente acaba tendo outros olhares, outras discussões, né? Então, eu acho que tudo isso é muito enriquecedor, essas atividades, essa questão hoje de pandemia, que a gente pode trazer esses debates, deixar registrado para que pessoas futuramente acessem. Então, hoje a gente vê que a informação está transitando e informações de qualidade, né? Muitas informações de qualidade. Então, cabe a nós selecionarmos o que a gente quer ouvir, introjetar, né? E fazer com que a gente faça parte dessa mudança da sociedade, que está muito necessária atualmente. Agradeço e estou aqui para contribuir no que for necessário, como membro do MPT. Tá? Boa tarde a todos e todas. Obrigada, especialmente por trazer essa perspectiva de gênero para esse debate que é tão importante, né? Ter esse olhar atento de que forma essas violações acontecem com as mulheres. E aí eu já só também aqui antes de me despedir, deixar duas provocações, que é a questão do trabalho doméstico. E, ultimamente, todos os lugares que eu falo e participo, eu digo que a gente não pode deixar de olhar, né, como essas violações impactam nas trabalhadoras domésticas. E a gente está falando de mulheres e mulheres negras, então tenho dito sempre, em todos os lugares, apurem um olhar, né? A gente teve os resgates de trabalhadoras, normalmente são trabalhadoras que foram deslocadas dos seus locais de origem e assim, resgatadas em situação de trabalho análogo a escravo, e é um caso, inclusive, foram as pessoas ao redor que detectaram que algo estava diferente, denunciaram e possibilitou que essa mulher saísse. Então, eu sempre que faço essa reflexão, provoco esse olhar, e também das organizações, a gente está falando de tráfico, Leonardo Sakamoto falou aqui dos municípios de origem, então é também importante que a política pública tenha esse olhar. A gente tem fluxos no nosso país anuais, né, e alguns desses fluxos relacionados a determinadas cadeias, anualmente a gente tem resgates, então é importante que os municípios de origem, né, e as políticas públicas fiquem atentas a esse fluxo de pessoas que saem anualmente, né, e esteja próximo das coetrais, né, das comissões, dos debates, saber o que está acontecendo, porque pode ser ter trabalhadores vulneráveis a tráfico de pessoas para o trabalho escravo. Então, com essas reflexões, eu agradeço, né, o privilégio de ter mediado essa webinar, agradeço o convite da Coetrai, sempre um processo de aprendizado participar desses debates, parabenizo a iniciativa e todos os envolvidos, por promover esse momento, por promover essa série de atividades. E aí, já encerrando aqui a minha participação, eu passo para a coordenadora do núcleo e da Coetrai, da Paraíba, Vanessa Lima, que fará o encerramento dessa webinar. Boa tarde a todos e todas e todos. Boa tarde a todos e todas. Eu quero aqui registrar a minha felicidade por a gente poder, mais um ano, fazer nosso segundo webinar, né, mesmo com esse contexto de pandemia 19, Covid-19, a gente não deixou de trazer aqui grandes nomes do cenário nacional e local, para que a gente pudesse estar discutindo a temática, né, uma vez que informar é prevenir. Então, nós trouxemos aqui fomentamos grandes debates, a fim de que a população possa participar, a sociedade se sensibilize, e o tema seja cada vez mais visibilizado, e juntos e juntas possamos enfrentar, né, como cidadãos, consumidores conscientes. Foi falado hoje aí na questão da cadeia produtiva, né, entre outros assuntos. Nós temos vítimas aqui na Paraíba de uma comunidade quilombola que sofrem muito com racismo, então a gente precisa debater, né, racismo e desigualdade social, porque enquanto a gente não mudar essas estruturas, os traficantes irão sempre ter como meta, como alvo, essas pessoas mais vulneráveis.
Então, eu espero que saiam daqui hoje vários multiplicadores da temática, né, e que esse vídeo possa alcançar outras pessoas para que a gente possa ampliar cada vez mais esse debate, essas questões. Então, eu encerro esse segundo webinar, agradecendo ao governo da Paraíba, ao secretário de Estado do Desenvolvimento Humano, à Escola Nacional da Defensoria Pública da União, na pessoa do Dr. Gustavo de Oliveira, porque gentilmente nos cedeu esta plataforma, ao Dr. Edson Júlio de Andrade, defensor público-chefe da Defensoria Pública da Paraíba, da União da Paraíba, a Andréia Minduca, Camila Assis, Débora Silva, Gianeide, Georgia, Aline, José Mário, Dr. Marcos Almeida, que compuseram a comissão de organização da campanha Coração Azul contra o Tráfico de Pessoas, a todos os órgãos e parceiros do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico e Desaparecimento de Pessoas da Paraíba, Defensoria Pública da União, Coordenação Geral de Combate ao Trabalho Escravo, Ministério Público do Trabalho, Justiça Federal, Ministério Público Federal e as ONGs Repórter Brasil e Instituto Trabalho Decente. Aos ilustríssimos palestrantes, Dr. Carlos Haddad, Dr. Renan Paz, Leonardo Sakamoto, doutora Silvana, nosso muito obrigada. A toda a equipe técnica da ENADPU, Letícia, Lucas, Matheus e Renata. Aos intérpretes de Libras, Georgia Jales, Ítala Carvalho, Débora Silva, por todo o assessoramento durante as lives. A todos os membros e convidados do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico e Desaparecimento de Pessoas da Paraíba e da Comissão Estadual de Erradicação ao Trabalho Escravo da Paraíba. A imprensa paraibana, que nos ajuda a propagar o tema de tráfico de pessoas pelo Estado todo ano. A todos e todas que estiveram conosco ontem e hoje, nosso muito obrigada.